o combustível está acabando. Esse foi o recado que Arthur Lira mandou para o presidente Lula. Aliás, ambos se encontraram mesmo sem constar na agenda oficial do presidente. Faz parte daquele esforço para melhorar a articulação do governo com o Congresso. Eu quero entender de vocês o que Lira está querendo deixar bem claro para Lula com esses recados que vêm acontecendo desde a última semana ou até mesmo, vamos dizer, desde que Lula pisou novamente lá no Palácio do Planalto. Gustavo Segré, começo contigo. Obrigado, Evandro. Um abraço grande para a nossa querida audiência, que não cumprimentei porque me empolguei com o Piperno. Mas vamos lá. Esse aviso é um aviso muito preocupante, porque quando a gente avalia o resultado das propostas enviadas pelo Executivo ao Congresso e as aprovadas do jeito que o Executivo queria, o resultado não é bom. E se mesmo com esse resultado pífio o combustível está acabando, aí temos duas visões. A primeira, está faltando mais emendas, o dinheiro não é suficiente. Está faltando mais cargos, os cargos que está distribuindo o Executivo não são suficientes ou estamos precisando negociar. E eu acho que nesse momento, Evandro, quando o presidente Lula deve dizer e eu apoiei muito para que Lira seja presidente, será que eu fiz alguma coisa errada? Não sei. E você está dizendo aí, Lula falou, Lula disse, Lula fala neste momento ao vivo e a gente vai acompanhar lá em Brasília para depois voltarmos aqui com o nosso debate. Vamos escutar. Antes, em agosto deste ano, realizaremos também em Belém a cúpula dos países amazônicos para a busca conjunta por um modelo de desenvolvimento sustentável para a região. Atuando lado a lado com os demais países amazônicos e também com o Congo e a Indonésia, que juntamente com o Brasil possui as maiores florestas preservadas do mundo, podemos ser a principal barreira de contenção ao desastre climático que precisamos a todo custo evitar. Minhas amigas e meus amigos, tenho um compromisso de retornar à liderança mundial do Brasil na mitigação das mudanças do clima e no controle do desmatamento. No mês passado, durante a reunião do G7 no Japão, fui categórico em afirmar: o Brasil voltará a ser referência mundial em sustentabilidade e enfrentamento das mudanças climáticas e cumprirá meta de redução de emissões de carbono e o desmatamento zero. Esse é o compromisso que eu afirmo hoje. Um compromisso não só com a população brasileira, mas com todos os povos que estão passando ou passarão pelos eventos climáticos mais severos de todos os tempos. Estou falando de secas e inundações extremas, incêndios florestais devastadores, furacões e tornados cada vez mais destrutivos, entre outros desastres de enormes proporções. O Brasil, graças sobretudo à floresta amazônica, é em grande parte responsável pelo equilíbrio climático do planeta. Por isso, impedir o desmatamento da Amazônia é também ajudar a reduzir o aquecimento global. Sei o tamanho do desafio de zerarmos o desmatamento até 2030, mas é um desafio que estamos determinados a cumprir com as medidas que anunciamos hoje e outras que irão ser anunciadas e adotadas daqui para frente. Acabamos de relançar o Plano de Ação e Combate ao Desmatamento na Amazônia Legal, que em sua versão anterior, durante meus 2 primeiros mandatos, produziu a maior redução das taxas de desmatamento da Amazônia em toda a sua história. Estamos retomando a criação de áreas protegidas, parques e reservas. Nosso território voltou a ser monitorado por satélites para que possamos identificar e dar uma resposta rápida a qualquer risco ambiental. A Polícia Federal e as Forças Armadas estão a postos para agir prontamente em qualquer emergência ambiental, seja um incêndio florestal, seja o socorro aos povos indígenas, seja o combate implacável a toda e qualquer atividade ilícita relacionada ao meio ambiente. Além disso,
vamos lançar em breve o Plano Amazônia Segurança e Soberania, em parceria com os governos dos estados que compõem a Amazônia Legal. O objetivo do plano é o combate sem trégua a crimes como grilagem de terras públicas, garimpo, extração de madeira, mineração, caça e pesca ilegais em territórios indígenas, áreas de proteção ambiental e na Amazônia como um todo. Esses crimes, que degradam o meio ambiente, são alimentados e ao mesmo tempo alimentam um verdadeiro ecossistema criminal. É o tráfico de drogas, de armas e de pessoas. É lavagem de dinheiro, o trabalho escravo, os assassinatos por encomenda e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Entre outras ações, o Plano Amazônia Segurança e Soberania prevê implantação da Companhia de Operações Ambientais da Força Nacional de Segurança Pública, implantação de bases fluviais e terrestres integradas para o fortalecimento dos serviços de segurança pública da região, aprimoramento da capacidade de mobilidade da área, construção ou reforma de postos policiais, quartéis e delegacias em postos estratégicos, aparelhamento e modernização de meios e infraestrutura dos órgãos de segurança pública que atuam na Amazônia Legal, implantação do Centro de Cooperação Policial Internacional para a Proteção da Amazônia e implantação de centros integrados de comando e controle com ênfase em inteligência integrada. Uma medida que nós vamos tomar também junto com os 8 países que fazem parte da Amazônia é tentar fortalecer o cuidado com as nossas fronteiras, para que a gente não permita que os traficantes, que aqueles que querem fazer coisa ilícita, fiquem trafegando de um país para o outro. Pode deixar. Não entendi. Está tão bonito. O Stucker que mandou tirar? Construção ou reforma de postos policiais, quartéis e delegacias em pontos estratégicos. Ampliação e modernização dos meios navais que patrulham os rios da Amazônia. Aparelhamento e modernização da rede de capitanias, delegacias e agências de autoridade marítima. Ampliação e modernização das instalações e meios de suporte dos pelotões de fronteira. Aquisição de equipamentos, meios operacionais e logísticos para as brigadas de infantaria de selva. Aumento do número de operações militares na faixa da fronteira da Amazônia Legal e aquisição e modernização dos meios e sistemas aeroespaciais para o emprego. Pode ficar certo, governadores, que nada disso será feito sem que vocês participem para que seja uma política integrada e não apenas uma política do governo federal. Total proteção aos povos indígenas, inclusive com o uso da força quando necessário e a demarcação do maior número possível de seu território. Todo o apoio aos povos da floresta, com incentivos às atividades econômicas sustentáveis. Este é o sentido do programa Bolsa Verde que estamos retomando agora. O Bolsa Verde é um exemplo de como estamos fincando as bases para a criação de um novo ciclo de desenvolvimento com sustentabilidade e combate às desigualdades. Cuidar da Amazônia é, sobretudo, cuidar de 28 milhões de pessoas que vivem na Amazônia e querem viver dignamente e de forma decente. Amigos e amigas, não deve haver contradição entre crescimento econômico e preservação do meio ambiente. A agropecuária brasileira, por exemplo, tem um enorme espaço para seguir impulsionando nossa economia sem precisar derrubar uma árvore a mais. Temos milhões de hectares de terras degradadas que podem voltar a produzir, e produzir muito, se forem bem cuidadas. A partir de agora,
o financiamento agrícola e pecuário, apoiará o aumento da produtividade e a recuperação de solos degradados, mas seremos duros ao restringir qualquer tipo de crédito a quem viola as leis ambientais. Os recursos públicos existem para fomentar o desenvolvimento do país, o aquecimento da economia, mas nunca, repito, nunca para financiar o crime ambiental. Quem insistir na prática de ilegalidade não terá acesso ao crédito e estará sujeito aos rigores da lei. Vamos fomentar cada vez mais as atividades de agricultura de baixo carbono. Queremos e iremos aumentar a produção de alimentos, financiando as propriedades médias e pequenas e a agricultura familiar. Nesse sentido, para além da agricultura de baixo carbono, queremos apoiar a produção agroecológica. A verdade é que a luta contra a fome, que passa pela produção de alimentos baratos e saudáveis, é também a luta pela preservação do meio ambiente. Amigas e amigos, o Brasil retomou o protagonismo no enfrentamento das mudanças climáticas depois de 4 anos em que o meio ambiente foi tratado como obstáculo ao lucro imediato de uma minoria privilegiada. Mas é preciso que os países ricos também façam a sua parte. Foram eles que, ao longo dos séculos, mais devastaram as florestas. E são eles que hoje mais emitem gases de efeito estufa. Por outro lado, os países pobres, sobretudo da África, são os que menos emitem e os que mais sofrem com o aquecimento do planeta. Cada meio grau a mais na temperatura da Terra significa ainda mais desigualdade, mais pobreza extrema e mais fome. Tenho cobrado e cobrarei de todos os fóruns internacionais o cumprimento do compromisso assumido em 2009 pelos países desenvolvidos na Convenção de Clima de Copenhague. Na ocasião, esses países se comprometeram a disponibilizar 100 bilhões de dólares ao ano até 2020 para ajudar os países em desenvolvimento a enfrentarem a mudança do clima. Esse compromisso nunca foi cumprido. Ao mesmo tempo, quantias ainda maiores são investidas em guerras ao redor do mundo que matam homens, mulheres e crianças e destroem tudo ao redor, inclusive o meio ambiente. Por isso, promover a paz é também cuidar do nosso planeta. O discurso de Lula para esse Dia Mundial do Meio Ambiente, anunciando uma série de medidas de controle na fronteira, de recuperação de locais que foram degradados no Brasil, criticando também as políticas anteriores voltadas para o meio ambiente e colocando em seu discurso que o meio ambiente, mesmo depois de um esvaziamento que acompanhamos aí com a mudança nos ministérios aprovada no Congresso, continua sendo protagonista na gestão de Lula. E é isso que a gente vai analisar agora, porque a gente viu durante a análise dos ministérios, o Ministério do Meio Ambiente sendo esvaziado. E muito disso acabou sendo permitido pela articulação de Lula, que está bem enfraquecida. A gente vem também tocando neste assunto. O discurso de Lula parece diferente do que, de fato, o governo federal tem feito quando falamos em meio ambiente, Alan Gani. Como é que você enxerga? Perfeito. É uma baita contradição. Por quê? Porque o governo ele não agiu, ele deixou para a última hora para agir na aprovação da medida provisória. Se ele, de fato, tivesse um grande interesse no meio ambiente, ele teria agido, na articulação política para evitar o esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente. Vamos lembrar que o Ministério do Meio Ambiente ele foi esfacelado. É lógico que ele ainda existe, mas boa parte dos recursos, sejam eles hídricos ou de saneamento, ou ANA, ou lá o Cadastro Ambiental Rural, eles migraram para outros ministérios, como Cidade, como o Ministério da Agricultura, como o Ministério do Desenvolvimento da Integração Regional. Então, é uma contradição.
Eu quero falar de uma outra questão também, porque Lula mencionou ali em seu discurso que ele pretende demarcar o máximo de terras indígenas possíveis, né? E a gente está falando justamente num momento em que o marco temporal foi aprovado. E o marco temporal, da forma como o projeto propõe, prevê que as terras indígenas só possam ser regularizadas aquelas que foram ocupadas até a promulgação da Constituição de 1988. Como é que você enxerga, então, Fábio Piperno, o fato de Lula tocar nesse ponto, de que o governo pretende fazer cada vez mais, sendo que já há uma limitação que foi colocada pelo próprio Congresso e com uma votação expressiva favorável? Veja bem, essa batalha não terminou ainda porque isso ainda tem que passar pelo Senado. Mas, de qualquer forma, o governo vai tentar, sim, por todas as vias, inclusive, se for o caso, recorrer até o STF, para poder exatamente garantir com que as populações, com que os povos indígenas ocupem a terra que era deles. Vejam, esse final de semana, um jornal, acho que foi a Folha de São Paulo, até publica mais uma reportagem sobre um enorme latifundiário que ocupou terras indígenas. Ocupou terras que ele diz que comprou lá de alguém e tal. Mas essas terras eram terras de índios, segundo todos os cadastros e documentação. Eu até peguei esse link e mandei para os parlamentares da comissão do MST, lá da CPI do MST. Então, vejam, isso tem que ser uma política de governo, sim, aliada, inclusive, a setores da iniciativa privada, como bancos, que já manifestaram, inclusive na semana passada, a intenção de não fornecer mais crédito para quem ocupe terras de forma ilegal. Segredo, como é que você vê as falas de Lula em relação ao que o governo pretende, mas não só ao que pretende, e principalmente ao que ele tem condições de fazer hoje? Você sabe que tem algumas coisas que a ideologia de esquerda faz bem. Uma coisa é discursar. Eu gostei do discurso, confesso que gostei do discurso. Mas a questão é, esse discurso, o que tem na prática e como pode confundir as pessoas? Vou tomar dois assuntos. O primeiro, o Lula menciona que o crescimento econômico não tem que ir dissociado do cuidado do meio ambiente. Fantástico, eu acredito 100% nisso. Mas não tem relação uma coisa com a outra, desde que você cumpra a lei. E vou mais longe. Tem duas versões, uma é crescimento econômico, que é o PIB, o que a gente vê no querido Informe Focus do Piperno. A outra é uma questão de desenvolvimento econômico, que é a melhora da população enquanto ela vive, ou seja, saneamento básico, melhoras de vários tipos, inclusive pode ser o índice DH, desenvolvimento humano, quantidade de água, mortalidade infantil, tem várias questões que falam sobre o desenvolvimento humano. Mas o cuidado do meio ambiente não vai de contra esses dois princípios, que é o mais importante para um Estado. E agora fico com essa. Olha o nosso gráfico. Lula, quem violar as leis não terá crédito. E acho também muito importante. Mas violar os direitos humanos habilita o crédito? Ou seja, é mais importante cuidar o meio ambiente que cuidar os direitos humanos? Porque Lula quer emprestar dinheiro para um ditador, como Venezuela, o Maduro. E aí? Não se contrapõe uma coisa com a outra? Por que é mais importante o meio ambiente e não é tão importante os direitos humanos? Piperno, você acha que é necessário fazer essa comparação? Sim, até porque, por exemplo, quando o governo federal repete o que fez em fevereiro de mandar médicos, tropas e toda uma série de cuidados às populações Yanomamis que estavam sendo dizimadas, ele está cuidando de recursos humanos. Quando o governo envia médicos do programa Mais Médicos, ele está tomando conta dos recursos humanos. Quando a Petrobras tenta cumprir as exigências do IBAMA para tentar fazer exploração de petróleo na região, ela está tomando atitudes ambientalmente corretas, cumprindo a lei, mas também procurando promover desenvolvimento econômico. O ano passado aliás, ainda tem um projeto, por exemplo, de exploração de potássio lá no interior do Amazonas, perto de uma cidade chamada Alcaraz. É um projeto bilionário e que foi embargado porque a empresa responsável pela exploração não cumpriu as leis ambientais. Se ela cumprir e negociar com os indígenas, como está previsto na lei, isso vai ser possível e também vai levar a desenvolvimento econômico. Então, veja, essas noções, como disse o presidente, não são incompatíveis.